Nesse vídeo vamos falar tudo sobre a logística das caçambas. Então vou vir novo, vou selecionar o cliente, vou selecionar o local da obra que eu vou entregar, vou selecionar qual é o tipo de resíduo que eu vou tirar lá e vou vir aqui em salvar. Agora eu vou pegar mais uma vez esse cliente, outra obra dele, tipo de resíduo que eu vou tirar lá vai ser jardinagem. Eu venho aqui e salvar. Então eu lancei dois serviços. Vou lançar mais um para mostrar mais um detalhe. Você poderia vir aqui, ó, e esse cliente ter pedido para você nesta obra 3 caçambas. Você não precisa digitar 3 pedidos, tá? Você coloca aqui para mim que a quantidade de caçamba vai ser 3. Clique em salvar e eu vou selecionar para você e eu vou criar para você as 3 caçambas. Então eu venho aqui, salvo com sucesso. Então nós vamos entrar aqui em logística. Aí eu vou selecionar na guia pedidos, os pedidos que eu lancei, vou clicar sobre um deles, botão direito, então eu vou definir que vai ser levado por esse caminhão e por esse motorista. Aí eu venho aqui, clico em marcar e coloca. Ele vai perguntar se eu quero imprimir, eu vou colocar sim. Sempre que perguntar sobre impressão, não quer dizer que vai mandar para a impressora, vai te mostrar uma tela e você pode decidir se você imprime ou você manda em PDF para o cliente. Então, para fazer essa impressão, eu viria aqui, ó, no Print Setup, selecionaria qual é a impressora que eu vou imprimir, e aí viria aqui e mandaria imprimir. Se eu quiser gerar um arquivo PDF, eu faço assim, eu venho aqui no Print Setup, seleciono uma impressora PDF, dou um OK e mando imprimir. Quando eu mandar imprimir, ele vai abrir uma tela e vai perguntar aonde eu quero salvar esse arquivo. Aí você escolhe onde você quer salvar, salva ele e já vai ter gerado o PDF. Agora vamos voltar aqui no sistema, vou escolher outra caçamba, vou colocar ela, vou marcar como coloca, imprimir dessa vez eu não quero, e vou indo para as próximas. Então vou vir aqui, selecionar a caçamba, o motorista, e vou colocando essas caçambas nos endereços delas. Veículo, o motorista, e marco como coloca. Aí estão aqui, essas caçambas estão em cliente, estão na guia coloca, que a gente entende que está lá no cliente. Aí você pode me dizer assim, mas eu tenho em minha empresa um boleto que foi feito na gráfica e ele gera uma numeração, e eu queria anexar essa numeração a esse serviço. Dá para fazer? Dá sim, você vai fazer assim, ó, clica nele, botão direito, e você vai me dizer que o boleto que você tem impresso pela gráfica dessa numeração aqui, 1485, é referente a essa ordem de serviço. Então você coloca o boleto e pressiona Enter para ele salvar. Quer colocar o número da caçamba que você usou? Também dá. Você coloca aqui o número da caçamba, pressiona Enter e ele já registrou essa informação. Então você pode gerar o seu número de boleto mesmo e o número da caçamba. Feito isso, quando eu for fazer um fechamento para o cliente, eu consigo puxar para você um relatório mostrando os seus números de boleto e não as minhas ordens de serviço. Agora, caso você não tenha, eu mostrarei minha ordem de serviço. Vamos fazer uma troca. O cliente ligou para você e pede para trocar uma caçamba. O que você vai fazer? Você vai clicar sobre a caçamba atual que ele tem lá. Então ele tem aqui loja de R$1, ele tem essa caçamba lá no pátio dele, lá na obra. Eu vou clicar nela, vou clicar no botão trocar e eu vou falar para o sistema que eu quero trocar uma por uma que tem lá por uma que tem aqui. Se eu quiser, se o cliente tivesse pedido, olha, eu quero que você troca essa que tem aqui e traz mais uma. Então você não precisaria ir lá na tela de lançamento de pedido e lançar uma nova caçamba. Você poderia vir aqui e colocar para mim, ó, eu quero trocar por duas. Então eu ia fazer uma troca, daqui tá lá e colocar uma vazia e ia mandar uma segunda vazia para completar o pedido dele. No meu caso eu vou fazer uma por uma mesmo, eu quero trocar essa aqui. Quando eu clico no botão troca, ele pergunta para mim assim, ó, a caçamba que está lá no cliente, que é o da OS número 2, você quer retirar ela? Eu coloco sim. Feito isso, o que o sistema entendeu? Que uma caçamba eu vou colocar, por isso que ela está aqui na minha troca, e uma caçamba eu vou trazer de lá e vou retirar. Então, se eu gerar a impressão desse pedido aqui, ele vai estar dizendo para mim que é uma retira.
Então tá aqui, ó, o tipo de serviço, retira. Se eu pegar esse serviço aqui que eu coloquei na troca e gerar a impressão dele, o sistema vai dizer que é uma troca. Então a caçamba que está lá, o motorista tem que trazer para o seu pátio. Assim que essa caçamba chegar no seu pátio, essa caçamba que eu levei uma vacia e trouxe uma cheia, essa cheia eu tenho que dar baixa. Então eu venho aqui, seleciono ela, botão direito e falo para o sistema, ó, essa caçamba aí eu vou deixar a situação aberta. O que seria a situação aberta? Eu vou juntar uma quantidade de caçambas e fazer um faturamento para o cliente, seja quinzenal, mensal, mas eu vou juntar uma quantidade e vou fazer a cobrança. Agora, se fosse um cliente esporádico de rua que pede de vez em quando, você poderia vir aqui e colocar como pago. A partir do momento que você colocar como pago e der baixa, eu ia gerar lá no contas a receber que você tem a receber esse valor de R$ 250 referente a uma alocação de caçamba. No caso de aberto, eu vou somar. Então, se tiver 10 caçamba, eu vou falar, tem que cobrar um valor de R$ 2.500 referente a 10 caçamba, que virão com os números de ordem de serviço que for executada, ou no caso de quem tem boleto, vai vir com os números dos boletos marcados. Feito isso, então eu vou dizer que essa caçamba aqui ela é aberta. Eu vou juntar várias para receber. Então eu viria aqui e clicaria em baixar. Foi baixado o pedido, ela sai da logística. Então o que, que eu tenho hoje? Lá no cliente eu tenho 4 caçamba nele lá, nesses clientes de exemplo. Esse outro aqui eu fiz uma troca e eu tenho uma caçamba que precisa ser retirada. E aqui embaixo, ó, se você acompanhar, ó, o nosso histórico de movimentação está mostrando. Então eu tenho 146 caçambas no pátio e 6 caçambas estão em cliente. Tá ok? Então ficaria por aqui nesse sentido. Agora, você pode fazer, no caso de um cliente particular, na própria ordem de serviço, ele já gera um recibo. Então, normalmente, dessa ordem de serviço aqui, faríamos assim, ó. Essa primeira via aqui, o cliente assina e fica com ele. Esse recibo, se o cliente pagar no ato, esse recibo é passado para o cliente. Caso ele não pague no ato, vai pagar depois, o recibo e a via de baixo volta para a sua empresa. Então aqui a gente comprova documentado que tem uma caçamba que foi deixado lá no cliente.